Olá, família vascaína! Na segunda-feira, o Vasco terá um jogo-treino no CT Moacir Barbosa contra o Arthur. Não haverá transmissão. Renato Brito Neto, atual presidente do Conselho Deliberativo, comenta sobre a proposta de um novo estatuto. A nossa intenção é dar a maior transparência possível à proposta. Faremos uma sessão pública com os sócios e aqueles que se interessam pelo tema terão a oportunidade de estudar o texto antes e tirar todas as suas dúvidas. Uma associação forte significa uma SAFI forte e a reforma do estatuto é essencial nesse processo. A partir de 2025, o campeonato estadual pode ter a final realizada em jogo único. Marcelo Viana, diretor de competições da Fergi, concedeu uma entrevista exclusiva à Super Rádio Tupi em que discutiu a possibilidade de uma final única no Campeonato Carioca em anos posteriores a 2024. Viana afirmou que essa mudança ainda está em análise, já que o regulamento da competição tem validade de 2 anos, 2023 e 2024. O que vamos construir para o futuro é uma final única, mas ainda está sendo conversado e analisado. Não vai acontecer no campeonato de 2024, mas é uma possibilidade futura. Tentar atrair para essa final única um valor comercial grande. Isso é o que estamos pensando, afirmou Viana. De acordo com Marcelo Viana, o Campeonato Carioca de 2023 apresentou a melhor média de público em comparação com as últimas 10 edições. Viana atribui esse sucesso à valorização do torneio pelos clubes participantes e às novas estruturas de Botafogo e Vasco, que agora são SAFIs, Sociedades Anônimas do Futebol, o que incentivou a volta dos torcedores aos estádios para acompanhar os jogos do estadual. Uma coisa eu tenho certeza, não é o preço do ingresso. Porque quando se faz a contabilidade do campeonato, esse é o campeonato que tem a média do preço de ingresso mais alta. O que aconteceu foi o discurso dos clubes, de que o campeonato estadual é importante, que é algo que acrescenta na história do clube. A melhora de Botafogo e Vasco como SAFIs, voltando a aspirar maiores conquistas, não só no nosso estado, como também a nível nacional e internacional. Isso tudo somado, fez com que o torcedor retornasse aos estádios no estadual e tivéssemos esse grande êxito, em 2023, declarou o dirigente. Marcelo Viana, diretor de competições da Fergi, foi questionado sobre o pedido de mudança do local do segundo jogo da final da Taça Rio. Ele afirmou que fez um esforço para atender ao pedido do Botafogo de jogar no estádio Newton Santos, mas, devido a questões de calendário, a decisão contra o Audax foi confirmada para domingo, 09 às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Não só o Botafogo como eu, pessoalmente, me esforcei muito para que o Botafogo pudesse jogar no Newton Santos, porque achava interessante, até comercialmente. Primeiro veio a decisão do jogo ser no sábado. Infelizmente, após o sorteio da Conmebol, o Botafogo foi jogar na quinta-feira, 06. Então, encaminhei documentos para a Conmebol e para a CBF para o Botafogo jogar na próxima quinta-feira, dia 13, pela Copa do Brasil. A federação pensou nisso para colocar a final da Taça Rio na segunda-feira 10, para que o Botafogo pudesse jogar no Newton Santos. Mas veio uma coincidência infeliz. O Botafogo estreia contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que joga na terça-feira pela Copa Sul-Americana, contou Viana. O Vasco da Gama já pagou quase 30 milhões de reais no regime centralizado de execuções, RCE. Até o momento, o Vasco da Gama não se manifestou a respeito da ordem do desembargador César Marques Carvalho, que determinou a abertura de diversos documentos, incluindo os contratos com a empresa 777 Partners. O prazo de 15 dias para cumprir a ordem ainda está em vigência. O Departamento Jurídico do Vasco da Gama planeja recorrer da decisão do desembargador César Marques Carvalho em breve. O clube teria recebido a decisão com perplexidade, mas confia em conseguir derrubá-la através do recurso. A ordem judicial do desembargador César Marques Carvalho atende a um pedido dos credores do Vasco da Gama no regime centralizado de execuções, RCE. Eles argumentam que é necessário mais transparência no momento de prestar contas e querem ter certeza se os valores depositados mensalmente correspondem de fato a 20% da receita corrente do clube. O Vasco da Gama já depositou quase 30 milhões de reais no regime centralizado de execuções, RCE, desde que teve reconhecido o direito de centralizar suas dívidas em setembro de 2021.
A prestação de contas, juntamente com os comprovantes dos depósitos nas contas judiciais, é anexada ao processo. A prestação de contas do Vasco da Gama no Regime Centralizado de Execuções, RCE, é realizada por meio de uma tabela, que inclui os valores referentes às receitas do futebol, como bilheteria e transmissão, e do clube, sócios torcedores, licenciamento da marca, etc., bem como as devidas deduções operacionais. O documento, que possui 4 páginas, também contém notas explicativas com informações complementares. Na opinião do Departamento Jurídico do Vasco, essa prestação de contas já seria suficiente. A empresa Baker Tilly é responsável por realizar auditorias externas de contabilidade para apurar a veracidade dos cálculos do Vasco no regime centralizado de execuções. Os relatórios dessa auditoria também são juntados ao processo para que os credores do clube possam ter acesso a informações precisas e transparentes sobre as finanças do clube. O argumento do Departamento Jurídico do Vasco é de que os contratos com a 777 Partners são confidenciais e que a abertura desses documentos pode ser considerada uma indevida ingerência administrativa e uma tentativa de quebra de sigilo de informações. Segundo os advogados do clube, os credores não buscam a fiscalização da correta apuração das receitas, mas sim uma tentativa de interferir na gestão do Vasco. Vasco da Gama e Santos estão competindo para contratar o jogador Bruno Praxedes. O volante Bruno Praxedes não faz parte dos planos do técnico Pedro Caixinha e por isso, Vasco da Gama e Santos estão em uma disputa para contratá-lo. Embora o Red Bull Bragantino não tenha confirmado, o clube paulista estaria conversando com as duas equipes para negociar o jogador. O Bragantino não vai dificultar a saída do Bruno Praxedes. A diretoria do clube quer que o jogador tenha mais oportunidades de jogar para que ele possa ser valorizado no mercado de transferências no futuro. O Vasco demonstrou interesse em contratar o Bruno Praxedes por empréstimo de 1 ano, com opção de compra dos direitos econômicos. O clube foi o primeiro a manifestar interesse ao dirigente do Red Bull Bragantino, que vê com bons olhos a possibilidade do jogador ir para a equipe carioca. Essa conexão do jogador com Maurício Barbieri e Abel Braga pode ter sido um fator determinante para despertar o interesse do Vasco da Gama. Barbieri foi técnico de Bruno Praxedes no Red Bull Bragantino, enquanto Abel Braga, atual coordenador técnico do Vasco, foi quem lançou o jogador no Internacional em 2020. Além do Vasco, o Santos também tem interesse em contratar Bruno Praxedes. O técnico Odair Helman é um grande admirador do jogador e tentou levá-lo para o Al Vaso dos Emirados Árabes, mas na época ele optou por jogar no Red Bull Bragantino. O Santos está tentando acelerar as negociações para contratar Bruno Praxedes, já que tem mais pressa do que o Vasco. O objetivo do clube é conseguir um empréstimo com um valor fixado para a compra do jogador. Embora o diretor executivo Thiago Scuro não confirme, o interesse de Vasco e Santos é real. Bruno Praxedes foi contratado pelo Red Bull Bragantino em 25 de junho de 2021, por um valor de 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais na época, como forma de adquirir os seus direitos econômicos junto ao Internacional. Ele tem contrato com o clube de Bragança Paulista até junho de 2026. A multa rescisória está fixada em 20 milhões de euros, 110,7 milhões de reais, para equipes brasileiras. Para o mercado exterior, o valor é de 30 milhões de euros, 166,1 milhões de reais.